Boa noite. Hoje nós vamos entrevistar a egressa do curso de Pedagogia, Maria Inês Riboriski. Já agradeço, Maria Inês, a tua participação nas entrevistas das egressas e egressas do Clube de Ciências. E aí, então, nós gostaríamos de saber como é que foi, né, a tua caminhada aí na UERGS, a importância que é a UERGS, a formação, né, que tu fizeste para a tua vida profissional e pessoal, e o que tu está fazendo atualmente. Certo. Eu sou tapense, morei 17 anos em Tapes, estudei sempre em escola pública, minha educação é de escola pública, e com 17 eu terminei o ensino médio lá em técnico em contabilidade, eu não era da área da educação, do magistério, e vim para Porto Alegre, onde trabalhei em empresas privadas na área de tecnologia, informática, na década de 80, sempre ligada à informação, tecnologia e informação. E aí eu tive 3 filhos, e como Porto Alegre era apartamento, minha família é de Tapes, meus pais moravam lá, eu queria que meus filhos tivessem mais contatos com os avós, com a natureza. E aí depois veio a UERGS em 2002, muitos anos sem estudar, fiz o vestibular, normal com todo mundo, e passei e ingressei a princípio, era dois cursos, um de manhã, um de tarde e outro à noite, né? O pessoal de Camaquã, também a maior parte, vinha de van. E foi muito, assim, interessante, porque a gente tinha de outra, Arambaré também, nós tivemos alunos de Arambaré. E como o curso era totalmente presencial, naquela época não existia EAD ainda em graduação, então era todas as noites, nos sábados a gente tinha aula também. E como eu nem vou relatar, porque as minhas colegas anteriores já falaram, que começou na Escola Patrício, depois foi para o CIEP. No começo foi difícil, muito difícil, assim, porque era a universidade nova, bebê, começando, e os nossos professores eu tinha uma professora que eu tenho contato até hoje com ela, a Rosimar, de Passo Fundo, vinham de Passo Fundo dar aula. Então, de Tapes, ali nós não tínhamos professores que lecionavam na universidade. Era Guaíba, professora Líbia, professor Schuster, de São Leopoldo. Então, os professores viajavam para dar aula para nós. Então, assim, era muito... eu me sentia a obrigação de assistir às aulas todas as noites. Meus filhos ficavam em casa, tinha um pequenininho de 2 anos, e eu ia lá e entrava e uma das coisas que hoje eu trago para a minha vida também é a parte da afetividade na educação. Sem afetividade, e isso a gente teve dos professores, do grupo de professores. Eles incentivavam que a gente tinha que ir até o final. E isso para a minha vida foi muito... Porque eu não comecei uma faculdade com 20, 25 anos, né? Comecei com 30 e poucos, e vários colegas, e eu não era da área da educação. Mas deu tudo certo. Eu dava carona para os colegas, levava as gurias em casa, a gente assim, ficamos muito unidas, todo o grupo, tanto da tarde como da noite. E o que eu posso dizer, assim, fizemos os saídas de campo, missões, Montenegro, Jardim Botânico. Então, a gente teve várias viagens que proporcionou, assim, mais conhecimento, mais integração entre professores e alunos. O currículo também muito bom, que desde o princípio a gente já ia para a prática, nós tínhamos as práticas nas escolas públicas, estaduais, né? Tivemos contato muito com a Vila dos Pescadores também, na parte da EJA. E o que eu posso te dizer? Hoje eu trabalho em 2 prefeituras. Quando eu terminei em 2006, 2008, eu passei no concurso de Prefeitura de Alvorada primeiro. Trabalhei 8 anos lá, coordenando o ambiente informatizado, porque eu acredito muito na área da tecnologia na educação. Aí, como eu trabalhava com tecnologia, hoje, atualmente, também aliada à educação, mais do que nunca, né? Com a pandemia, então a gente
viu essa necessidade que tem que interligar, somente a parte dos professores com os alunos. E também a parte que as escolas têm que ter, né, equipamentos, disponibilizar para os professores. Há 2 meses, eu até ganhei um notebook da Prefeitura de Alvorada para mim trabalhar, né? Todos os professores ganharam, desde a educação infantil, então já me ajudou muito a participar disso. Depois, em 2016, eu ingressei na Prefeitura de Porto Alegre, e estou nas duas atualmente. A Alvorada, eu trabalhei como coordenadora do Mais Educação, trabalhei como coordenadora dos ambientes informatizados, que as escolas sempre tiveram uma sala com informática. Fazia ponte entre professor e turma, que é uma área que eu gosto muito, na área da tecnologia. Trabalhei muito com a alfabetização mesmo, 1º, 2º, 3º anos, que é a nossa formação, licenciatura em crianças, jovens e adultos. Atualmente, em Alvorada, eu trabalho à noite, trabalho com a EJA, desde 2018, me proporcionaram, todo o meu estudo que eu tive na UERGS, que eu não tinha colocado em prática na EJA, eu estou mais uns 4, 5 anos ainda, pretendo ficar ainda, até me aposentar. E em Porto Alegre, a mesma coisa, trabalhando com 1º, 2º, 3º anos, faz 5 anos e meio que eu trabalho ali, e já fui coordenadora de turno da manhã, turno da tarde, envolvimento toda a escola, trabalhando, esse ano estou com a parte dos laboratórios de aprendizagem, porque eu trabalho numa escola bem vulnerável, né, os alunos, né, na Vila Bom Jesus, estou 5 anos e meio lá, é uma comunidade difícil, as crianças precisam, assim, é um outro olhar, é diferente, isso eu gosto muito do pessoal, e essa parte do laboratório está me ajudando bastante, em relação à escola, né. O que eu posso dizer? Eu venho numa família de 8 irmãos, uma família simples, meu pai foi até a 4ª série, a minha mãe, 1ª série, fazia um Mobral, né, minha mãe não... Ela lê assim, vai no supermercado, faz as coisas, mas ela não estudou. E eu, como formanda de EJA, eu quis muitas vezes, eu disse, poxa, tu tem uma filha, né, professora de EJA, mas ela não quis. Então, assim, mas meus irmãos todos estudaram, que meu pai sempre colocou a educação como, mesmo morando, tendo dificuldade, que só ele que trabalhava para sustentar os 8 filhos, ele sempre colocou que a educação era que ia levar a gente a algum lugar, quando a gente não nasce num berço de ouro, né? Então, isso eu levo para a minha vida e levo lá, hoje, no lugar que eu estou, durante o dia, eu levo para os meus alunos isso, eu conto a minha história, que quem me ajudava a fazer minhas tarefas eram meus irmãos, meus pais não ajudavam. Meu pai, uma vez me contou, ele já é falecido, que ele foi aprender a ler aos 17 anos, graças a uma professora que incentivou ele, motivou ele era muito autodidata, né? Ele tinha 82 anos e lia o jornal com a lupa ainda, o jornal, escutava a rádio, eu sempre disse que ele era além do tempo dele, né? Que ele nasceu em 1929. Então, assim, é uma história que a gente... Hoje eu passo para os meus alunos essa história que a gente consegue, né? Não é fácil, mas a gente consegue. Falando ali dos professores, os professores, eu até mantenho contato até hoje com eles, alguns, de excelência. E acredito, sim, que onde eles estejam também, eles devem sentir muito orgulho, como a gente sente, né? Eu tenho alunos que eu tenho contato com hoje que estão na universidade de Alvorada, eles dizem, professor, eu estou fazendo lá biomedicina, estão fazendo direito em universidades públicas, e eu sinto a mesma gratidão, assim, pelos meus professores, o que fizeram, desde os anos iniciais, finais, ensino médio, que a gente, ou seja, assim,
você se torna professor, né, mas você não esquece aquele que te deu a mão e te indicou o caminho. E como formanda de pedagogia, eu acho que a gente tem obrigação, né, quando fazer o que gosta e trabalhar com essas crianças que a gente, ou com os jovens da EJA, né, que eu trabalho. Não sei se quer... Muito bacana, assim, o relato, né, e a importância que foi, né, assim, essa tua formação, que tu já trabalhava com a parte de tecnologia, e hoje tu consegue aquilo, a experiência que tu teve antes da tua formação na graduação e com a pandemia, isso acho que acelerou, né, esse processo, na verdade, já estava em andamento, né, essa parte das tecnologias da informação, mas o quanto também essas diferentes vivências, a oportunidade de saída de campo, né, e aí a importância também desse contato físico, né, do presencial, da interação, né, que bom saber assim, que a partir também disso te abriu mais horizontes, né, apesar de já ter uma profissão, a família também sendo constituída, né, que é uma etapa bastante complexa, assim, para se levar tudo de uma forma em paralelo, né? Conciliar, né? Conciliar, né? Essa parte. Então, Maria Inês, olha, foi muito bom, assim, né, poder conversar, nos conhecer melhor. Talvez a gente tenha se cruzado em 2006, né? 2006, pode ser. Mas agora, acho que no retorno, quando a gente puder também, que vocês possam ir na unidade, né? As portas estão abertas. Vou visitar vocês. Vocês acabaram estudando lá, ela está um pouquinho agora diferente, não, assim, mas, né? Com algumas reestruturações, mas isso é sempre para melhorias, né? Sim, sempre há crescimento, né? Tanto do pessoal como... E eu acredito muito na universidade pública, porque eu venho, né, de escola pública. Então, outro dia me perguntaram, tu nunca quis dar aula numa escola privada, né? Nunca enviei currículo, nunca, porque a minha formação foi na pública e foi ali que foi minha base. Né? É importante que tu se sinta bem, né? Que, de certa forma, o fato aí foi fornecido notebooks para vocês, né? Sim, pois ponto extremamente importante isso, né? Porque muitos de nós estamos trabalhando com equipamentos próprios, né? Que não tenha... Mas como professores de uma forma geral, assim como outras profissões também tem algumas situações, mas eu acho que é isso, tu sentires bem, né, porque é a partir daí também que a gente, né, faz as coisas com prazer e acaba fazendo aquela coisa sem sentir, né, o fardo, né. Tu estás em duas prefeituras, né? Duas vinculações profissionais. Né? E eu gosto das duas. Que bom. Os colegas são diferentes, e eu consigo conciliar, eu acho que eu sempre tive essa flexibilidade, né? De andar assim por dentro da escola, de entrar e em um ano conhecer todas os setores da escola. Eu me envolvi muito, então eu me achei na pedagogia, né? Me achei mesmo. E foi educando meus filhos que eu... Sim, na experiência também da casa. Né? E tem muita gratidão, nossa, pelos colegas, por tudo, né? E vocês mantêm o contato, né? Tanto que as entrevistas, eu estou fazendo as entrevistas até porque vocês estão me mandando, e vai ter um encontro aí, até a Maria Inês já nos falando, já nos convidou, a gente. Justamente para a gente fazer a integração também, né? Nesses 20 anos eu fui num que a gente teve em Tapes, depois teve Camaquã, mas a gente não foi, porque muitos sábados a gente trabalha, sábado letivo, né? Mas esse do dia 27 eu vou estar lá. Eu não trabalho nesse sábado. Sim, que bom. Então tá, te agradeço. Aí a gente também ter outras oportunidades de se reencontrar, não só no virtual, né? Mas a gente poder
rever. Até presencial, né? Fazer uns depoimentos, né? Aí sempre eu digo, a afetividade, fazer o que gosta. Essa questão das relações, né, humanas, porque só isso, não é só trabalho, não é só estudo, né? Também tem essas integrações, né? Então tá, Gabriela. Eu que agradeço pelo convite também de poder. E estou às ordens também, se precisar presencial, a gente. Claro.